Rádio Comunitária Cabo Giz Central, emissora pertencente ao Centro de Desenvolvimento Comunitário de Angicos. Estúdio e transmissores localizados à Rua Raimundo Miguel da Cunha, número 131, Alto da Alegria. Operando na frequência 104,9 MHz. Angicos, Rio Grande do Norte. Uma rádio a serviço da comunidade. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora pela FM Cabo Giz Central de Angicos o programa Você Empreendedor, uma realização da Ineagro Cabo Giz da UFERSA. Fique com a gente e desperte o seu lado empreendedor. Bom dia a todos, agora são 11h22, aqui quem fala é o professor João Paulo Damasio da UFERSA Angicos. Estamos mais em um Você Empreendedor. Você é um Empreendedor, como vocês já conhecem, é um programa de iniciativa da incubadora Ineagro, a incubadora de empresas aqui da UFERSA Campus Angicos, e temos como objetivo falar um pouco sobre o empreendedorismo, né, da região, falar um pouco sobre os potenciais empreendedores, que inclusive é o nosso tema de hoje, né? Potenciais econômicos de Angicos e da região. Para isso nós temos aqui o professor Stefferson, né? Bom dia, professor Stefferson. Tudo bem? Bom dia a todos e todas, né? Mais uma vez aqui, né? Hoje sentimos a ausência aqui do Zé Anjo, né? Que não pôde participar, mas estamos aqui. Abraço aí, Zé Anjo. Abraço, Zé. E vamos continuar hoje a conversa, né? Que a gente iniciou semana passada, hoje com a presença aqui do Herbert, que é gerente, né, geral da agência aqui de Angicos. Exato. Seja bem-vindo, Herbert. Mais uma vez dando continuidade. A gente tinha muito o que falar e não deu tempo de um programa só, né? Então tivemos aí mais um dia para a gente falar um pouquinho. E hoje, em especial, bater um papo sobre a economia de Angicos, né? Discutir um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo, Herbert. Joia, obrigado, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Cabo Giz Central, obrigado aqui professor Stefferson, João Paulo, o José Anjo também que está ausente, mas com certeza deve estar ouvindo aí o pessoal. Vamos lá, né, porque é muito assunto de empreendedorismo, doutor João Paulo, é realmente um assunto que exige uma repetição muito grande, né, são muitos temas para a gente tratar e fico feliz de estar aqui mais uma vez, poder contribuir. Seja sempre bem-vindo. E temos pouco tempo, né? Então vamos aproveitar ao máximo aí o tempo. Para começar o nosso tema, falando sobre a economia da região de Angicos, né? Eu queria trazer alguns dados aqui interessantes da gente discutir. Primeiro, eu peguei aqui uns dados só para a gente iniciar a discussão. Um índice de desenvolvimento humano, o IDH, daqui de Angicos, né? Lembrando, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma média que é feita a partir de informações sobre a educação, sobre a própria economia, sobre o produto interno bruto, que a gente pode falar também. E esse Índice de Desenvolvimento Humano indica, né? É um índice interessante como indicador aí para o desenvolvimento. Só para a gente ter uma ideia, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do nosso país, é de 0,759. É uma variação, né, eu estou olhando aqui para um estatístico, deu medo agora. É uma variação de 0 a 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, maior o índice de desenvolvimento humano do Brasil, uma média de 759, 0,759. Só para a gente ter uma ideia, um índice considerado baixo é abaixo de 0,550.
E médio é acima de 0,551 até por volta de 0,699, só para a gente ter uma média, né? E o índice considerado alto é acima de 0,700. Então a gente fica aqui na região de Angicos num índice médio, né, que é entre 0,551 e 0,699. O índice de Angicos está 0,624, então é considerado um índice médio, né? Só para a gente ter uma ideia, o de Natal é 0,763 e o de Mossoró 0,720. Então a gente fica aí num índice médio. E aí, como eu já tinha dito, leva em consideração alguns aspectos da saúde, do desenvolvimento, a longevidade, né, também a expectativa de vida das pessoas. Outro índice interessante também para a gente entender um pouco mais sobre a nossa região, né, a região de Angicos. Hoje a gente tem um crescimento até interessante aí a gente, em 1991 a gente tinha 0,400, considerado um índice bem baixo, né? E a gente veio crescendo e até o 2010 a gente chegou acima de 0,600. Então há um crescimento considerável. Outro índice interessante também que a gente pode medir o desenvolvimento da região é quanto ao... Deixa eu ver se eu tenho um PIB. O PIB é o produto interno, né? Isso aqui, o PIB, produto interno brasileiro. É como se... Aí, outro medo que eu tive agora, olhando para o estatístico falando isso. É como se a gente pegasse as riquezas do nosso país, ou a riqueza da nossa região, e a gente dividisse pelo número de pessoas, né? Então, hoje, Angicos tem... Deixa eu ver aqui... Um PIB de 15.405,34, né? Se fosse dividido. Aí, às vezes, quando a gente vê esse índice, diz assim, não, então me dê meus 15 mil aqui, né? Me dê pra cá os 15 mil que eu... Você fala renda per capita, não? Isso, renda per capita. Olha, tá vendo? O risco aí de falar. E aí, só um comparativo, só pra gente ter uma ideia, o de Mossoró é uma média de 26.570, né? Então, só para a gente ter uma ideia, para poder discutir um pouquinho sobre essa temática da economia. De qualquer forma, a gente vem tendo um crescimento, né? Tanto do índice de desenvolvimento humano, hoje o número de pessoas alfabetizadas é em torno de 96,5% da região, né? Assim como expectativa de vida, né? E outros aspectos aí que vem trazendo o desenvolvimento da nossa região. Então, estamos melhorando cada dia mais, né? Eu acho que a gente precisa ser positivo nesse sentido. Stephenson, como é que você avalia aí a contribuição da universidade como um todo para o desenvolvimento de uma região e tendo em vista que a gente está completando, na verdade já completamos 15 anos de UFESA, Angicos, né? Isso. Esse ano a gente completou 15 anos aí em atividade aqui na região de Angicos. Como é que você vê o desenvolvimento humano a partir da participação da universidade e especificamente a nossa UFESA Angicos aqui para a região? Bem, a UFESA já fez, né, 15 anos em março, né? Eu vou fazer 15 anos que estou aqui em Angicos, trabalhando na UFESA, agora, próximo mês. Não, faço dia 15, coincidentemente faço no dia 15 de outubro, que é dia do professor. Então faço 15 anos no dia do professor lá. Então, bem, numerologia aí, 15. Exato. Então, nesses últimos 15 anos, né, e comparando, como você falou, trouxe alguns dados do censo de 2010, acho que 2010, 2022 foi o último, né? Uhum. Comparando, Angicos teve um desenvolvimento enorme. Não só pela UFESA em si, porque a tendência da renda per capita e o produto interno bruto é aumentar. Mas a gente percebe sensivelmente como a UFESA moldou certas características que a cidade tem hoje. Por exemplo, o setor de serviços, tecnologicamente avançou muito, né? Hoje tem várias empresas nesse ramo, tem aquelas startups que já estão procurando a nossa incubadora, né? Tem o setor de alimentação, né? Que você vê, os supermercados eram de uma forma assim,
vamos dizer, mais incipiente, né? Hoje tem grandes supermercados, redes trabalhando em Angicos, fora lanchonetes, né? As lanchonetes nem se fala, né? Quem é que não pede aqui uma lanchonete que dá 10 da noite, termina a UFESA, só os motoboy, né, entregando comida aqui em Angicos. Então, essa diferença, né, que a UFESA trouxe, né, é visível e proporcionou geração de renda, proporcionou emprego, isso no âmbito econômico, mas e no campo educacional? Hoje a gente já vê os alunos formados da UFESA em outras universidades, em outros estados, né, desempenhando papéis de liderança, né? Então a gente já sente isso, né? E a gente tem orgulho de dizer que com o aluno, eu fui seu aluno, Stefan, eu fui seu aluno, professor João Paulo, né? Então isso a gente tem um orgulho danado, né? Quando a gente vê egressos, né, de nossos cursos em outros locais. E a UFESA em si também trabalhando aqui em Angicos região com projetos de extensão e projetos de pesquisa. Uma coisa interessante que, como eu já tinha dito há pouco, o índice de desenvolvimento humano também tem uma relação com o nível de educação. Então, com certeza, a UFESA aí vem contribuindo, não só para Angicos como região, número de pessoas com formação superior, né? E isso influencia nesse índice de desenvolvimento humano. E de formação profissional, né? Então, a cada ano a gente vê aí novos engenheiros civis, novos engenheiros de produção, novos bacharéis de sistema de informação, licenciatura em computação, novos pedagogos, né? Coisas que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não encontrava aqui fácil aqui em Angicos e região, não. Hoje, quem queria se formar aqui na região, ia para Sul. Hoje não, hoje fica por aqui na região. E a tendência também é de ficar nessa outra região ou ir para outros estados, o que também continua acontecendo, né? Mas muitos continuam aqui e podem ter o potencial de outras ações, podem se tornar empreendedores, essa é a ideia. Quando você falou a questão de pesquisa, de inovação, de extensão, a gente hoje tem diversas atividades de extensão, né, vinculadas a várias áreas, intervenção junto às escolas, né, o próprio incentivo ao empreendedorismo aqui, né, um exemplo disso, né, esse programa, as incubadoras. Então, de fato, tudo isso traz o desenvolvimento, né. Eu percebo, por exemplo, já teve vez eu vim aqui em Angicos, em semanas de férias ou que não tem atividades, e eu sinto diferente a cidade, né? Você vai na academia, a quantidade de pessoas bem menor, então realmente eu acho que é bem perceptível, né, a influência da economia. Herbert, e o Banco do Nordeste, primeiro, qual é o papel do Banco do Nordeste frente ao desenvolvimento econômico do Nordeste, né? O nome já leva essa questão do Nordeste, e como é que você vê, faz quanto tempo que o BNB está aqui em Angicos? Bom, aqui o Banco do Nordeste ele foi fundado em 1959. Opa, faz um tempinho. Já tem um tempinho. Na gestão da agência eu estou há 1 ano e 2 meses aproximadamente, então tem muita história do Banco do Nordeste aí por trás que me antecedeu. E agora recentemente o banco, o professor João Paulo, tem buscado dar uma mudada na sua missão, e aí acrescentou, né, a questão do desenvolvimento sustentável. A principal missão do Banco do Nordeste é o desenvolvimento sustentável hoje, coisa que a gente já fazia anteriormente, alguns anos atrás, mas que agora passou a ser marca oficial, né, a partir do momento em que isso foi colocado em nossa missão, visão, valores, para que o mercado como um todo enxergue essa situação do Banco do Nordeste. Isso. Em Angicos, como é que você vê a contribuição do Banco do Nordeste para o desenvolvimento? Pronto. É uma região ainda muito tímida no sentido que a gente não tem um mercado muito desenvolvido, está em desenvolvimento. Isso começa principalmente pelo apoio do microcrédito, né, que a gente vê uma forte atuação tanto na parte rural como na parte urbana. Por quê? Porque são negócios informais, né? São aqueles negócios que começam às vezes dentro de casa, né? Uma pessoa fazendo um din-din para vender na sua casa, o outro tem ali uma produção rural, né, de leite que ele comercializa em algum lugar, vai de porta em porta. Então isso para o banco é de extrema importância. Eu acho que com o esforço, né, desse trabalho conjunto entre o banco e
e a UFES, a gente consegue potencializar ainda mais, né? Eu acho que a veia de empreendedor no Brasil como um todo é muito forte. Existe um empreendedorismo, uma necessidade, um interesse muito grande das pessoas terem, né, seus negócios próprios, e o banco está aí para aproveitar essas oportunidades, né, esses alunos que estão saindo da UFESA, a gente começar a discutir esse empreendedorismo é muito importante, porque eles já saem de dentro da faculdade, não com aquela ideia, poxa, eu vou me agregar a uma empresa para trabalhar e ter um salário, ou fazer um concurso para ter uma estabilidade. Não, de repente existe uma terceira via aí nessa história, que é você desenvolver o seu próprio conhecimento para utilização própria, né? E aí o banco ele tem uma participação importante nisso. A gente enxerga que as ações conjuntas, quando são realizadas em parceria com as faculdades, com os institutos de tecnologia, a gente consegue avançar bastante nesses números. Então, só no ano passado, por exemplo, vocês terem uma ideia, foram 40 milhões de reais investidos pelo Banco do Nordeste, aqui na nossa região, em Angicos. Somente em Angicos, a gente está falando aí de mais de 10 milhões de reais desses recursos, isso, claro, distribuído nas diversas áreas de nossa atuação, e a gente espera e a gente ainda acha pouco isso, né? A gente imagina que é possível fazer ainda mais, porque existe possibilidade de mercado. Cada ano também as faculdades vão gerando novos alunos, novas pessoas entram no mercado de trabalho para poder exercerem suas atividades, e isso o Banco do Nordeste está buscando desde o primeiro momento, desde dar esse apoio inicial. Venham mais investimentos aí, que a gente possa crescer cada vez mais, né? Isso. Stefson, como é que você vê, né, trazendo aí para o tema da economia da nossa região, como é que você vê a economia da região dos Angicos, quais os potenciais, o que é que você vê assim a curto, médio, longo prazo em relação à nossa economia? Buscando um pouco aí voltando ao desafio, recentemente da equipe, a gente visitou, né, um produtor rural, né, e a gente pesquisou também, até no site do Banco do Nordeste, nos outros sites, onde é que a maioria do crédito é investido aqui, né? Como o Herbert falou na semana passada, bovinocultura, ovino-capinocultura são os maiores. Mas a gente, se observar o potencial de Angicos junto com a universidade, a gente vê um potencial tecnológico muito ainda latente, né? Então nós temos cursos aqui, Sistema de Informação, curso de licenciatura em Computação Informática, Ciência e Tecnologia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Pedagogia e agora o recém-criado Gestão Ambiental, né? Que em breve, aí estamos esperando ainda a cotação de professores, vai entrar no hall de cursos da UFES. Então a gente vê ainda que a economia ainda não se aproveita tanto desse potencial latente, né? Que tanto a universidade pode oferecer quanto o Angicos possui, né? Então ainda principalmente no voltado para o setor tecnológico. Então nós estamos formando mão de obra, mas a maioria ainda busca outros empregos, seja no ambiente público, né? Seja um ambiente, mas tudo isso fora de Angicos. Ainda não vê a perspectiva ainda de investir por aqui na região mesmo. E uma das oportunidades seria, né, buscar auxílio lá nos bancos, como um exemplo, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e assim por diante. Como eu falei, o setor de serviços em Angicos melhorou, mas melhorou em nível, podemos dizer, de serviços como alimentação, como no setor de tecnologia, mas não evolui no sentido assim de construção, né, de coisas mais elaboradas tecnologicamente. Então é isso que eu sinto, né, em relação em Angicos, que ainda falta, né, e isso a UFES pode muito contribuir nesse aspecto. Inclusive, aproveitando o seu comentário, para relembrar que continua aberto o nosso edital da incubadora, né, Agrocabugi, né? Justamente o papel da nossa incubadora é potencializar aí, desenvolver, e como diz a própria expressão incubar, né? Trazer o desenvolvimento, assim como a incubadora de bebês, a gente
trazer o crescimento aí de ideias de negócio. Então nós continuamos com o edital aberto, então pessoas que têm ideias de negócio, não só alunos da UFES ou servidores, mas também toda a região, né? Desde o pessoal que faz o ensino médio, que de repente tem uma ideia, já tem um pensamento empreendedor, ou pessoas que já são empresários aqui da região e pensam em montar um outro negócio diferenciado, a gente está aberto aí para poder ajudar nesse processo, para poder indicar outros profissionais que possam também ajudar nesse processo e abrir as portas. Existem vários editais abertos, inclusive o edital da Startup Nordeste, né, um edital desenvolvido pelo Sebrae, que busca aí ideias inovadoras, ideias de negócios inovadoras, que possa, há um processo seletivo, há um processo de incubação e de aceleração dessas ideias, e por fim, eles selecionam 300 ideias, e por fim, 50, eu acredito que o Nordeste vai ser 60 ideias, recebe um investimento, uma parada de R$39 mil, para poder colocar em prática aí essas ideias. Então, oportunidades não faltam, né? Então, quem tiver interesse, quiser melhores informações, pode nos procurar, né? Na UFES, a incubadora Ineagro, e a gente repassar aí essas informações. É até dia 21 de setembro, até 21 desse mês, já na próxima semana, e aí quem tiver interesse pode nos procurar, que a gente repassa essa orientação. Tá? Herbert, como é que você vê os potenciais aí, especificamente, vamos dividir por áreas, né, para conversar melhor. Os potenciais, principalmente na área rural, acredito que é o nosso grande potencial aqui da região. Como é que você enxerga aí o desenvolvimento econômico e as atividades rurais aqui da região? Boa pergunta, porque a gente tem que pensar na aptidão de cada município, né, de cada agência, e a aptidão do município aqui de Angicos é concentrada na cadeia da bovinocultura leiteira de corte, né, com principal atividade, como também agora que vem ganhando força caprino-ovino. E eu acho que, aí às vezes a pessoa, né, sou João Paulo, olha assim e faz, não, mas onde é que eu vou conseguir encontrar empreendedorismo em uma situação como essa, né? Como é que eu posso ser empreendedor dentro de um meio rural? Mas olha, faz todo sentido, porque primeiro, existem ainda uma certa dificuldade no sentido de que as pessoas não conseguem enxergar o potencial que, por exemplo, a atividade tecnológica pode influenciar na sua capacidade de produção. Então, assim, a ação que a UFESA faz com as incubadoras pode contribuir diretamente para isso, né? Porque seria um quebra-gelo inicial para que, antes mesmo de qualquer possibilidade de crédito, ele pudesse experimentar isso na prática através das incubadoras, né? Então seria algo muito importante, aliado muito importante do banco nesse sentido, porque essa pessoa, quando vier ao banco para tomar realmente o crédito, seja na bovinocultura, na caprina ou qualquer outra atividade que de repente esteja sendo linkada pela UFES, a gente tenha condições de pegar uma pessoa já mais profissional, digamos assim, né? Hoje em dia o mundo ele não é mais amador, todo mundo agora dentro da atividade da bovinocultura, qualquer ela que seja, até dentro da atividade rural, você tem que ter métodos de gestão, de acompanhamento, para saber identificar qual o momento certo de você comprar os insumos necessários, de que maneira você pode economizar isso, de que forma essas atividades podem ser desenvolvidas, que meios tecnológicos eu posso implementar, será que haveria possibilidade de, dentro do meu empreendimento rural, agregar energia solar, agregar uma ordenhadeira mecânica, ter um curso específico para o desenvolvimento de alguma outra atividade que hoje não é utilizado e que eu não percebi isso, né? E eu acho que existe sim um espaço muito grande, né? Quando a gente vê as iniciativas do próprio banco também, que vem apoiando o reuso de água, né? A água cinza, que é aquela água que é água servida de pia e de chuveiro, a gente tem condições de beneficiar a irrigação de determinadas áreas e fazer com que essa área ela possa se tornar mais produtiva.
de fazer o biogás, utilização de biogás, onde o homem lá no campo, dentro da área rural, o professor Jefferson está lá fazendo a sua produção da sua fruta, a macaxeira, enfim, dos itens que ele bem desejar. E ao mesmo tempo a sua esposa está ali, de repente tem um pé de acerola que ela está beneficiando, um pé de goiaba que ela está fazendo um doce com biogás, ganhando, agregando receita. Isso é desenvolvimento sustentável, né? Isso é desenvolvimento que infelizmente o banco não consegue abraçar toda essa iniciativa. Então ele precisa ter esse apoio de UFESA, de Senado e diversos outros órgãos que façam com que essa atividade no homem do campo seja despertada. Eu acho que o que precisa é o despertar do produtor. E além do despertar, o principal, o professor Jefferson acho que deve concordar comigo, que é a resistência do produtor rural, muitas vezes, no sentido de que ele aprendeu a fazer daquela maneira e ele quer continuar fazendo daquela maneira. Não, eu faço sempre assim, dessa maneira, não preciso de meio tecnológico, não preciso de drone, não preciso de ordenhadeira, não preciso de celular para ver a hora que vai chover, porque eu já sei, porque quando o pau da goiabeira gira para o lado direito é porque vai chover no mês de março, sabe? Então, assim, eu acho que essas situações são tradicionais e de respeito, não desrespeito de maneira alguma a elas, mas eu acho que a gente sempre pode agregar mais, né? E aí a universidade ela entra com esse papel muito importante de trazer essas informações. Então, isso é possível sim dentro da área rural, dentro da área urbana informal, principalmente, que é o grosso realmente do nosso trabalho aqui na agência Angicos, até que isso se venha a se transformar em algo de um potencial maior e se desenvolver para uma indústria. Por que não ter uma indústria aqui que beneficie leite, caprino? Por que não pensar em alguma coisa que tenha a fruticultura aqui por perto, que a gente também possa beneficiar? Então, essas ideias vão surgindo, né? Vão sendo discutidas e são fomentadas, e eu acho que o legal da UFESA, o trabalho que faz através das incubadoras, é justamente isso, é provocar essas pessoas, como vocês estão fazendo agora, venham, conheçam o edital, participem, tem dinheiro, que é a fundo perdido, né, professor João Paulo? Ou seja, fundo perdido é o quê? O dinheiro é colocado na atividade e não há possibilidade de pagamento desse Interessante você trazer essas questões, porque você trata justamente de pontos que o Stefferson falou quanto às contribuições da UFESA, dos cursos, né? Então, se a gente tem gestão ambiental aí, que provavelmente vai ser o nosso próximo curso, que acaba conversando com as nossas necessidades ambientais, os cursos de tecnologia, BSI, enfim, então acaba encaixando com o que você está colocando, né, de a gente trazer mais tecnologia para o nosso meio rural, né, e poder aí trazer a nova geração, né, de pessoas. Falando em nova geração, a gente vê que está tendo uma grande tendência. As pessoas, as gerações vão passando e os jovens, né, filhos, netos de produtores rurais, de repente não está nos planos deles continuarem na área, né? E aí a gente acaba tendo uma redução de pessoas com interesse nessa área. O que vocês acham que a gente pode fazer aí para incentivar essa sucessão no campo, né? E aí eu acho que até pegando pegando um gancho aí sobre a questão da tecnologia. Se os novos jovens, essa nova geração, eles são voltados para a tecnologia, né? Eu acho que até que ponto eles podem adentrar, se manter dentro dessa área, porque é uma área necessária. É a área de alimentação, a gente sempre vai precisar de uma alimentação, né? E se há uma redução e há um impacto sobre a economia, sobre as atividades, quem é que vai produzir os nossos alimentos, né? E se há novas formas de tecnologia, por que não trazer essas tecnologias né? E trazer essas gerações para perto também dessa área agro? O que vocês acham sobre isso e para a gente não falar só do rural e urbano também? O que você acha, Stefferson, com relação a essa sucessão do campo? Bem, vamos dizer que eu assisto muita ficção científica, né? Mas o futuro vai ser cada vez mais robôs trabalharem para fazer isso, por meio da inteligência artificial. Isso não quer dizer
né? Que agora a gente precisa de gente no campo. E para a sucessão eu brinco com meus alunos, dou aula na pós-graduação de agronomia e digo assim, para manter é só ter Wi-Fi. Aí você consegue manter muita gente tendo Wi-Fi. Falando, o que eu quero dizer com isso, né? É que realmente o jovem, ele precisa ver que ele não precisa trabalhar igual o avô e ao pai dele. Por exemplo, eu hoje, especificamente hoje, implantei hoje uma estação meteorológica, sensores de umidade de solo, e eu controlo, porque ele não mostra, mas eu controlo aqui, tudo isso aqui pelo meu celular. Eu sei qual a umidade do solo, eu sei a temperatura, a radiação solar, tudo eu controlo aqui e me manda, e se eu quiser eu posso pedir gráficos, tudo aqui pelo celular. Lógico, você precisa ir no campo, mas você pode gerenciar tudo. Tá acontecendo isso, ali tá muito quente, tá muito frio, precisa aguar agora, no caso, precisa irrigar agora, não precisa, né? Então, tá ventando, não tá, então tudo isso aqui, hoje você consegue gerenciar pelo celular. Então é isso que o jovem hoje precisa ver, que ele não precisa trabalhar igual aos seus avós e aos seus pais, né? Mas pode continuar lá, vivendo entre esses dois mundos, tanto na tecnologia quanto a vida no campo. Isso é interessante porque as nossas startups, né? O RIG Max, que é coordenado por você, Stefson, a Sertão Devs, né? Que eu dou a mentoria para os meninos, são todos voltados para a área agro, né? Ou seja, o agro ele tem um grande potencial e tem uma grande carência, né? E eu acho que o que a gente também pode fazer é incentivar, principalmente o pessoal que está na universidade, ou tem interesse em entrar na universidade, os que já acabaram de sair, para desenvolver essas tecnologias para a área agro. Então, muitas vezes as pessoas pensam na indústria, pensam nos serviços, mas o agro, eu acho que além de ser o nosso grande potencial, e é a nossa grande necessidade. Hoje existem estados do Brasil que a área agro é muito desenvolvida tecnologicamente, mas o nosso estado não tanto. Isso é positivo no sentido de oportunidade. Então temos muitas oportunidades aí, né, para poder desenvolver. E voltando para as questões urbanas, né? A gente estava falando sobre o agro. Herbert, o que você acredita que seja aí potenciais assim da região de Angicos que a gente pode investir, crescer e desenvolver, até mesmo a partir das buscas, né? Que vão até o banco, pessoas que têm projetos, ideias e pensam aí em outras atividades que não sejam necessariamente o agro. Ótimo. Existe também essa oportunidade, como o senhor falou, em relação à área urbana. A gente enxerga aí um potencial, as iniciativas, elas sempre vão ter apoio do Banco do Nordeste, e essas iniciativas sempre vêm em conjunto. Por exemplo, aqui a gente está falando a respeito das ações que a UFERSA tem em relação a incubadoras, o professor Jefferson defendendo aqui a bandeira rural o tempo todo, a tecnologia, a implantação de tecnologia, que muitas vezes isso é feito a um custo barato e acessível à população e que é desconhecido deles. E do mesmo jeito também existem outras ações que são iniciadas por outras entidades, como por exemplo aqui a Secretaria de Turismo do município, ela tem encabeçado uma luta em relação ao turismo no estado, né? Dentro do turismo local. Então, existe uma ação já em curso, nesse sentido de que o turismo aqui regional, ele ganhe espaço, né? Podendo ser explorado mais o Pico do Cabugi, podendo ser explorado um turismo religioso com as datas festivas que existe, a data do padroeiro da cidade no mês de março, né, São José, e também o próprio Paulo Freire, né, por que não incluir também nessa discussão, ter uma agenda específica para uma pessoa que foi notável, uma pessoa que teve a capacidade de ensinar pessoas leigas em 40 horas, e muitas pessoas da área de educação até hoje, né, mundialmente reconhecem esse feito desse grande nordestino. Né? Isso. Tá para ser iniciada, né? Tá em produção. O filme, pelo menos a última vez que eu vi, até então o filme se chama Angicos, né? Que continue com esse nome, né? Que vai tratar um pouquinho sobre a vinda do Paulo Freire, todo o contexto que tinha.
E espero que dê tudo certo aí nesse projeto e logo esteja a equipe aqui gravando. Eu acho que isso vai trazer os holofotes, né, de Angicos para o Brasil todo. E quem sabe, Herbert, contribui inclusive com a própria questão do turismo, né? Sim. As pessoas começaram a ver, que Angicos é isso? Como é que é lá? Vamos lá conhecer. E aí é onde mora justamente o esforço concentrado da gente trabalhar essas iniciativas, porque acaba havendo um desenvolvimento na cidade. Esse povo vem para cá, ele vai precisar de uma pousada. Ele vai precisar, o cara da pousada, por sua vez, já vai precisar de equipamentos, de insumos adequados para alimentação, atividade física, transporte. Né? Então são oportunidades como essa que a gente sempre está buscando encampar também. Então tudo que existir de tema que fale a respeito de desenvolvimento, a gente está participando, seja associações, sejam cooperativas, sejam através de entidades governamentais, instituições de ensino. A gente está sempre participando para fazer com que o nosso resultado, tem que sempre lembrar disso, nossa missão é desenvolver sustentavelmente. Então, desenvolver sustentavelmente é você tirar o camarada de uma atividade urbana simples, que às vezes era até informal, e fazer com que ele se torne um MEI, depois ele, como antigamente eu dizia, na antiga agência que eu ficava, saia do MEI, porque aquilo que foi uma oportunidade para muitos em determinado momento acaba sendo um empecilho na hora do crescimento, e a gente não pode deixar que as pessoas fiquem amarradas nesses momentos, né? O crescimento ele é contínuo, então chega um momento que ele vai precisar sair do MEI para ir para uma atividade melhor e faturar mais e ter mais riqueza, mais prosperidade. Inclusive, falando sobre a questão do turismo ainda, né? Coincidentemente, eu estou com uma pesquisa desenvolvida por um aluno aqui da região de Angicos, e a gente está justamente identificando os potenciais, né, do turismo da região, fazendo uma espécie de hierarquização, né? Porque quando existe um elemento turístico ali com potencial, não quer dizer que ele é um ponto turístico. Para ele ser um ponto turístico, ele precisa ter diversas características, toda uma estrutura e tal. Então, do ponto de vista de pesquisa, a gente já vem desenvolvendo isso. Outra professora, a professora Juliana também, de pedagogia, ela está desenvolvendo uma pesquisa voltada para o turismo pedagógico. Ou seja, elementos em potencial, né, da região, que possa fazer um roteiro turístico para que alunos da região e fora da região possam vir aqui e conhecer. Desde já a gente já viu grande relevância na parte natural, né, os elementos naturais e culturais. Então já é um grande potencial aí. Pessoal, só para a gente terminar o programa de hoje, né, rapidinho passa, eu pedi só para o Stefferson fazer algumas considerações finais, né, como de costume. E só lembrando também que na semana que vem nós teremos a semana dos 15 anos da UFERSA Angicos, né? Com muitas atividades, né? Na terça-feira a gente vai dedicar o programa para isso, mas a gente vai ter exposição, vamos ter palestras, vamos ter planetário, não é isso, Stefferson? Tudo aproveite isso já aí. Inclua aí nas suas considerações finais. Justamente. Falando nos 15 anos, né? Eu tô responsável aí por um vídeo dos últimos 15 anos da UFESA. Estamos aí criando, falando com algumas pessoas sobre essa transformação. E eu falei com o padre Jailton, né? Ele conversou comigo uma coisa muito interessante para finalizar, que a UFESA faz parte da terceira revolução educacional de Angicos. E a terceira, porque a primeira foi com os padres aqui, quando chegaram, né? A segunda, com Paulo Freire, né? Na década de 60, e agora, né, a UFESA Angicos. Foi bem legal esse recorte, né? Interessante. Né? Que a UFESA é o terceiro revolução educacional em Angicos e região. Lembrando que são várias ações, né? Ontem, por exemplo, a gente teve uma sessão de cinema, um projeto de saúde mental, com o filme Divertidamente, né? E no mês que vem, por volta do dia 21, vamos ter o Divertidamente 2. Então, desde já, todos estão convidados. E foi muito bonito ver as crianças da comunidade aqui da região participando, interagindo, né? E depois tivemos uma discussão comigo, com o outro psicólogo, com a pedagoga sobre essa temática. Mas vamos lá. Para terminar, desde já agradecer aí o Herbert nesse nosso bate-papo, né?
que demos continuidade ao nosso encontro de ontem e agradecer aí a sua presença, Herbert, pedir para que você dê considerações finais, pouquinho tempo que a gente já terminou o tempo aqui, e que você seja sempre bem-vindo, tá? Para a gente poder debater e falar sobre o empreendedorismo aqui nosso da região. A gente está sempre à disposição, professor João Paulo. Quero só conclamar as pessoas, né, que têm interesse, às vezes acham que aquela ideia ali, não, mas essa aqui é coisa muito pequenininha, isso eu acho que não dá valor, não dá sentido. Não, acredite nas suas ideias, né? Busque a informação, né? Tem aí o Sebrae, tem a UFESA, tem diversos locais que podem prestar o Senar também, que eu falo bastante na área rural, que podem dar esse apoio, essa orientação. Então acreditem na sua ideia, se documentem, né? Organizem suas ideias e coloquem isso num teste inicial, numa incubadora que possa ser acompanhado, e aí sim, de passo em passo, fazer com que a coisa aconteça no final. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Herbert. Obrigado, Stefferson. Uma boa tarde a todos, tá? Que Deus abençoe todos e até a próxima terça-feira, que desde já vocês estão convidados para participar da nossa comemoração dos 15 anos da UFES Angicos. Interrompemos nossa programação normal para a transmissão do horário gratuito e